você já parou de procurar. Não porque desistiu, mas porque chegou num ponto onde continuar simplesmente doía demais. E algo estranho aconteceu depois disso. Não de imediato, não da forma que você esperava, mas aconteceu. E você ficou sem entender. Porque ninguém te contou que era exatamente assim que funcionava. Existe um momento, silencioso sem drama, sem nenhum gesto grandioso, em que uma mulher para de mandar mensagem primeiro, para de criar desculpas para aparecer, para de estar disponível de uma forma que ela mesma mal percebia o quanto custava. E esse momento, que por fora não parece nada, por dentro muda absolutamente tudo. Não porque ela jogou algum jogo, não porque seguiu alguma estratégia, mas porque ela finalmente parou de se trair. E é aí, exatamente aí, que ele começa a se mover. Você talvez tenha vivido isso, ou está vivendo agora, aquela sensação de ter dado tudo, atenção, tempo, presença, paciência, e receber de volta apenas o suficiente para continuar tentando. Nunca o suficiente para se sentir verdadeiramente escolhida. E um dia, por cansaço ou por clareza, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo, você parou. E o mundo não acabou, mas algo dentro dele começou. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece nas camadas mais profundas da psique humana, quando o padrão emocional é quebrado. E o que ele descobriu vai contra tudo o que nos ensinaram sobre amor, sobre presença, sobre o que faz alguém nos ver de verdade. A sua presença constante não te tornava mais valiosa aos olhos dele. Ela te tornava previsível, e a mente humana não busca com intensidade aquilo que compreende completamente. Aquilo que está sempre disponível é tomado como dado, não por crueldade, mas por natureza. Mas o momento em que você para, mesmo que silenciosamente, mesmo que sem nenhuma declaração, você interrompe um padrão que ele nem sabia que dependia. E a mente, especialmente a mente de um homem movida pelo ego e pela necessidade de certeza, não descansa diante de padrões interrompidos. Hoje eu vou te mostrar as 5 coisas que ele começa a fazer quando você para de procurá-lo. Não porque você o manipulou, não porque você jogou algum jogo, mas porque você finalmente parou de se colocar em último lugar. E esse gesto simples e profundamente corajoso, acorda dentro dele algo que a sua presença constante nunca conseguiu despertar. Há um momento que passa despercebido pela maioria das pessoas. Nada de dramático, sem discussões, sem palavras finais, sem um desfecho que possa ser apontado com o dedo. Apenas silêncio. Um silêncio tão comum, tão quieto, que quem está de fora não nota absolutamente nada. E, no entanto, naquele silêncio, algo começa a se mover dentro dele. Não porque você disse algo impactante, não porque lutou mais ou se explicou melhor ou demonstrou de forma mais eloquente o quanto se importa, mas porque você parou de tentar alcançar, parou de estar disponível da maneira silenciosa e constante que havia se tornado seu padrão sem que você percebesse. E essa parada, pequena, sem anúncio, sem drama, muda tudo. Existe uma verdade que a maioria das pessoas nunca chega a perceber de verdade. Não é a sua presença que define o seu valor na mente dele. É a sua ausência. Nos ensinaram o contrário a vida toda, que o amor exige esforço, que a consistência é uma virtude, que se você continuar presente, atenciosa, disponível, alguém vai finalmente reconhecer o que você vale. Essa crença é bonita e é profundamente incompleta, porque quando você está sempre presente, sempre respondendo, sempre dando, sempre lá, a sua presença se torna previsível. E a mente humana não busca com intensidade aquilo que compreende completamente. Aquilo que está sempre disponível é tomado como garantido. Não por maldade, por natureza. Mas no momento em que você desaparece, mesmo que levemente, mesmo que silenciosamente, você interrompe um padrão. E a mente, especialmente a mente movida pelo ego, pela necessidade de controle e pela intolerância à incerteza, não descansa diante de padrões interrompidos. A princípio, nada parece ter mudado na superfície. Ele ainda age distante, ainda parece não ter sido afetado.
Continua seguindo em frente com o seu dia, como se o seu silêncio não significasse absolutamente nada. Mas por baixo dessa superfície calma, muito por baixo, algo desconfortável começa a crescer. Uma pergunta. E essa pergunta é perigosa. Não é, será que ela gosta de mim? Não é, ela está chateada comigo? É algo mais fundo, mais silencioso, mais difícil de nomear. Será que perdi o controle de algo que eu nem sabia que tinha? Porque o controle em dinâmicas emocionais raramente é explícito. Não se trata de dominância, trata-se de certeza. E você, sem perceber, havia se tornado uma certeza na vida dele. As suas mensagens, a sua atenção, a sua disponibilidade emocional, tudo isso criou um ritmo. E ele se adaptou a esse ritmo sem jamais precisar pensar sobre isso. Mas quando o ritmo se quebra, a mente não consegue simplesmente seguir em frente. Ela começa a buscar. A princípio, ele tenta racionalizar. Ela deve estar ocupada. Vai dar sinal de vida mais tarde. Não é nada. Mas o tempo muda tudo. Porque o silêncio, quando se prolonga, deixa de ser ausência e se transforma em significado. E o significado cria emoção. E a emoção cria movimento. É aqui que a primeira mudança acontece de verdade. Ele começa a notar a sua ausência em lugares onde nunca havia prestado atenção antes. O telefone silencioso, onde antes havia uma notificação. A falta da sua presença em pequenos momentos do dia. Momentos que antes pareciam completamente neutros e que agora parecem, por alguma razão que ele não consegue explicar direito, um pouco diferentes. Um pouco mais vazios. Não é dor ainda, mas é estranheza. E a estranheza gera tensão. É aqui que a maioria das pessoas interpreta mal o que vem a seguir. Presumem que ele vai agir imediatamente, que vai entrar em contato, demonstrar interesse, se aproximar de forma direta e evidente. Mas não é assim que a psique funciona, especialmente quando o ego está envolvido. Porque antes de se aproximar de você, ele se move para dentro. Ele começa a observar, silenciosamente, com cuidado, quase sem perceber que está fazendo isso. Verifica onde você foi visto por último, percorre conversas antigas, relê mensagens que havia ignorado na época, não porque de repente sinta uma saudade avassaladora, mas porque algo deixou de fazer sentido. E a mente humana não consegue tolerar aquilo que não consegue explicar. Esse é o mecanismo psicológico essencial que está por baixo de tudo isso. O silêncio cria uma lacuna, e a mente está programada para preencher lacunas. Então ele começa a preenchê-la com pensamentos. Ela perdeu o interesse? Fiz alguma coisa errada? Tem alguém mais? E aqui algo sutil e poderoso começa a acontecer. Pela primeira vez, você deixou de ser previsível. E a imprevisibilidade é magnética. Porque aquilo que é previsível pode ser controlado. Mas aquilo que é imprevisível precisa ser compreendido. E a compreensão exige atenção. Então, sem perceber, sem escolher conscientemente, ele começa a te dar algo que não estava dando antes. Foco. Não é alto, não é óbvio, mas é completamente real. E é aqui que a camada mais profunda começa a se revelar. Em termos junguianos, o que aconteceu foi a ativação do desconhecido dentro da psique dele. Você deixou de ser uma presença conhecida, compreendida, catalogada, garantida, para se tornar parte da curiosidade inconsciente dele. Você não é mais apenas a pessoa que manda mensagens. Você se tornou uma pergunta. E perguntas têm um poder que as respostas nunca têm, porque uma pergunta permanece. Ela fica. Ela se repete silenciosamente no fundo da mente, mesmo quando ele está distraído, mesmo quando está ocupado, mesmo quando finge para si mesmo que não se importa. E é nesse momento que a dinâmica começa a mudar de verdade. Não porque você o forçou, não porque lutou ou insistiu ou se explicou, mas porque você parou. Existe uma história pequena e verdadeira escondida dentro de tudo isso. Havia uma mulher que acreditava que se explicasse melhor, se demonstrasse mais cuidado, se simplesmente mantivesse a consistência, ele finalmente a escolheria. Então ela deu mais. Mais tempo, mais atenção, mais abertura emocional. E por um tempo ele ficou, mas nunca se aproximou de verdade,
nunca se aprofundou, nunca a viu de verdade, até que um dia ela parou, sem aviso, sem explicação, sem drama. Apenas silêncio. Os dias passaram. E então algo inesperado aconteceu. Ele entrou em contato, não da maneira controlada e segura de sempre, de uma forma diferente, incerta, uma mensagem simples. Ei, tá tudo bem? Mas por baixo daquela simplicidade, algo havia mudado completamente. Pela primeira vez era ele quem tentava compreendê-la, não o contrário. E essa inversão, essa mudança silenciosa de direção, é onde tudo começa. Porque quando você para de entrar constantemente no mundo dele, ele é obrigado a notar o seu. E notar é o início de algo que ele raramente experimenta de forma genuína. Consciência emocional. Não é amor ainda, não é apego, mas é consciência. E a consciência é a primeira fissura no distanciamento emocional. Aqui está a verdade mais profunda, que a maioria das pessoas não está preparada para ouvir de verdade. Ele não reage porque de repente passou a te valorizar. Ele reage porque sente a perda da certeza emocional. E essa perda, essa sensação de que algo que estava sob controle de repente não está mais, cria dentro dele um desconforto que ele não sabe nomear, mas que também não consegue ignorar. E uma vez que a atenção de um homem é ativada dessa forma, a partir de dentro, a partir de uma pergunta que não tem resposta fácil, ela raramente se apaga com facilidade. Essa é a primeira coisa que acontece quando você para de procurar. Ele começa a pensar em você de forma diferente, não como alguém que sempre estará lá, mas como alguém que talvez não esteja. E essa possibilidade, pequena, silenciosa, sem drama, muda tudo. Existe algo profundamente perturbador em não saber qual é o seu lugar na vida de alguém. Não é rejeição. A rejeição pelo menos oferece um encerramento. Não é distância. A distância pelo menos oferece clareza. Mas o silêncio deixa a porta simultaneamente aberta e fechada. E é aí que a mente dele começa a divagar. Porque quando você para de entrar em contato, você não remove apenas a sua presença. Você remove a certeza dele. E um homem pode viver sem muitas coisas, mas a certeza emocional não é uma delas. A princípio, ele mantém a compostura. Diz a si mesmo que não é nada. Se distrai e continua seguindo em frente, como se a sua ausência não tivesse peso algum. Mas internamente, algo começa a mudar de uma forma que ele não controla completamente. Porque agora, em vez de simplesmente reagir à sua presença, ele começa a imaginar a sua ausência. E a imaginação é infinitamente mais poderosa do que a realidade. A realidade é limitada. Tem bordas, tem contornos, mostra apenas o que está à frente. Mas a imaginação preenche os espaços vazios. Ela exagera. Ela cria histórias que parecem completamente reais, mesmo quando não são. E então, ele começa a se perguntar coisas que nunca havia precisado perguntar antes. O que ela está fazendo agora? Com quem ela está falando? Ela ainda pensa em mim ou já seguiu em frente? E esses pensamentos começam a se repetir, não em voz alta, mas persistentemente, como um eco silencioso que não se dissipa por conta própria, que aparece no meio do trabalho, no silêncio antes de dormir, nos momentos em que ele menos espera. Essa é a segunda coisa que acontece quando você para de procurar. Ele começa a criar cenários na mente. Não porque queira, mas porque o seu silêncio o obriga a isso. Quando você estava presente, você respondia às perguntas dele antes mesmo que elas fossem formuladas conscientemente. As suas mensagens, a sua atenção, a sua consistência eliminavam a incerteza antes que ela pudesse se instalar. Mas agora há espaço. E a mente humana não tolera espaço vazio. Ela o preenche, com suposições, com possibilidades, com emoções que ele não esperava sentir e não sabe muito bem como lidar. É aqui que o ego entra em cena. Porque o ego não quer apenas conexão. Ele quer controle sobre a narrativa. Ele quer se sentir escolhido, relevante, significativo. E quando você para de entrar em contato, você desafia isso silenciosamente. Não de forma agressiva, não intencionalmente, mas de forma completamente eficaz,
porque agora ele não sabe mais se ainda ocupa um lugar no seu mundo. E essa incerteza começa a tocar algo que ele raramente mostra. Um medo sutil, não de perder você como pessoa exatamente, mas de perder a posição que ocupava na sua vida. Porque as posições importam para o ego. Ser aquele para quem você manda a mensagem, aquele em quem você pensa, aquele que recebe a sua atenção. São formas silenciosas de validação. E quando desaparecem, o ego percebe, mesmo que ele finja que não. Então ele começa a revisitar momentos, conversas, mensagens, pequenos detalhes que antes ignorava completamente. Agora ele lê nas entrelinhas, busca pistas, tenta entender se havia algum sinal que ele não percebeu, porque de repente tudo parece significar mais do que ele imaginava. É aqui que o diálogo interno se aprofunda. Ele não diz isso em voz alta, mas por dentro soa mais ou menos assim. Ela sempre foi assim ou eu simplesmente não percebi? Será que a afastei sem me dar conta? Porque de repente me sinto como se fosse eu quem estivesse ficando para trás. E é aqui que algo inesperado acontece. Os papéis emocionais começam a se inverter. Antes era você quem se perguntava. Agora é ele. Antes era você quem analisava cada detalhe. Agora é ele. Essa mudança não é barulhenta. É completamente sutil, mas ela transforma toda a dinâmica, porque a atenção mudou de direção. E a atenção, em dinâmicas emocionais, é tudo. Existe um detalhe pequeno e quase imperceptível que costuma acontecer nessa fase. Ele pega o telefone, não para mandar mensagem, mas para verificar. O último horário em que você esteve online, o perfil, se algo mudou, se você postou alguma coisa. Ele diz a si mesmo que é casual, sem importância. Mas se realmente não significasse nada, ele não verificaria. E é essa contradição que começa a habitá-lo. Uma parte dele quer permanecer imune a tudo isso, mas outra parte já está completamente envolvida. E esse conflito interno, entre o que ele quer sentir e o que de fato está sentindo, cria uma tensão emocional que não se resolve sozinha. Aqui, numa camada ainda mais profunda, é onde Jung começa a surgir de forma precisa. Quando algo se torna indisponível, ele migra do consciente para o inconsciente. E o que reside no inconsciente frequentemente adquire muito mais influência do que aquilo que está diretamente presente. Você se torna, de certa forma, uma projeção. Não apenas quem você é, mas o que ele começa a imaginar que você poderia ser. E projeções são poderosas exatamente porque não se baseiam na realidade. Elas se baseiam na combinação de desejo, medo e curiosidade. De repente você não é mais apenas ela. Você se torna aquela que talvez vá embora, aquela que talvez não precise mais dele, aquela que pode ter opções que ele não consegue enxergar. E isso cria uma pressão emocional silenciosa, porque o desconhecido sempre parece maior, mais significativo, mais urgente do que o conhecido. Havia um homem que mal notava quando ela demorava horas para responder. Não importava. Ele presumia que ela responderia, porque ela sempre respondia. Mas um dia, ela parou completamente, sem explicação, apenas ausência. A princípio, ele deu de ombros. Então, um dia passou, depois 2. E algo estranho começou a acontecer. Ele passou a checar o celular com mais frequência, não porque precisasse, mas porque esperava algo que não vinha. E essa expectativa se transformou em tensão. A tensão se transformou em inquietação, e a inquietação se transformou em sentimento. Não era amor ainda, mas era consciência misturada com curiosidade, e a curiosidade é exatamente onde começa o envolvimento emocional de verdade. Porque agora ele não está pensando apenas em você. Ele está sentindo a mudança de equilíbrio. E o equilíbrio em dinâmicas emocionais não se trata de controle sobre alguém. Trata-se de quem está pensando mais em quem. E nesse momento, esse equilíbrio está se movendo silenciosamente. Porque o silêncio redirecionou a atenção dele para dentro. E quando um homem começa a pensar em você, na sua ausência, você deixa de ser apenas parte da realidade dele. Você passa a fazer parte do espaço mental dele. E espaço mental é muito mais íntimo do que qualquer presença física jamais poderia ser.
Essa é a segunda coisa que acontece quando você para de procurar. Ele começa a imaginar você, a questionar, a se conectar mentalmente com uma versão sua que não está mais facilmente acessível. E quando esse processo começa, ele não para rapidamente. A mente, uma vez ativada, busca resolução, e a resolução exige ação. Mas antes da ação, há um momento de silêncio. Um momento que de fora não parece nada dramático, nenhuma tensão visível, nenhuma mudança óbvia. Mas por dentro, algo está se construindo, porque pensar só vai até certo ponto. Em algum momento a mente se cansa de perguntas. Ela quer respostas. E é aqui que o terceiro movimento começa. Não em você, nele. Porque agora a sua ausência não é mais apenas algo que ele nota, é algo que ele sente. E o sentimento é o que impulsiona a ação, mas não de imediato, não por impulso, porque o ego ainda interfere. O ego sussurra: não tome a iniciativa, mantenha o controle, não mostre demais. Então, ele resiste por um tempo. Tenta recuperar o distanciamento emocional que antes possuía com tanta facilidade. Mas já não funciona completamente, porque quando a curiosidade se transforma em tensão emocional, ela persiste. Mesmo no silêncio, mesmo em meio à distração, mesmo na negação. E então algo sutil acontece. Ele começa a te procurar sem realmente se aproximar. Essa é a terceira coisa que acontece quando você para de procurar. Ele observa, silenciosamente, indiretamente, não por meio de conversa, mas através da distância. Verifica sua atividade. Nota quando você está online e quando não está. Presta atenção em pequenas mudanças que antes nunca lhe importaram. Não porque de repente se tornou expressivo, mas porque está tentando entender sem se expor, porque entrar em contato diretamente significaria algo. Significaria que ele se importa. E isso desafia o ego. Então ele escolhe o caminho mais seguro. A observação. Há algo quase instintivo nesse comportamento. Quando um homem se sente emocionalmente inseguro, ele raramente se aproxima de imediato. Ele estuda primeiro. Observa, analisa, tenta reunir informações antes de dar qualquer passo, como se precisasse ter certeza de que o território é seguro antes de atravessá-lo. Mas aqui está a verdade psicológica que ele mesmo não percebe. Observar não é ser indiferente, é um envolvimento discreto, porque se ele realmente não se importasse, ele não olharia, não verificaria, não prestaria atenção. E é com essa contradição que ele começa a conviver. Por fora ele parece o mesmo. Por dentro, está prestando mais atenção do que nunca. E essa atenção começa a remodelar a forma como ele te vê, porque agora ele não está mais interagindo diretamente com você, ele está te interpretando. E a interpretação acrescenta profundidade que a presença constante nunca teria criado. Ele começa a perceber padrões. Com que frequência você aparece online? Se você está postando mais ou menos. Se algo no seu jeito parece diferente. E essas perguntas podem parecer pequenas, mas carregam um peso emocional que reflete algo muito mais profundo. Você se tornou incerta, e a incerteza cria importância. Numa perspectiva junguiana, o que está acontecendo aqui é uma projeção de significado sobre o desconhecido. Você já não é totalmente visível na realidade dele. Então a psique dele começa a preencher as lacunas. Mas ao contrário de antes, ele não controla mais essa narrativa. Porque você não está lá para confirmar nem negar nada. Então cada pequeno detalhe se torna simbólico. Se você parecer distante, ele interpreta como afastamento emocional. Se você parecer ativa, ele se pergunta quem mais está recebendo a sua atenção. Se você não aparecer, ele sente o peso da ausência de uma forma que nunca sentiu quando você estava sempre presente. E é aqui que algo que parecia simples, você apenas parar de procurar, começa a revelar uma profundidade que vai muito além do comportamento superficial. Você não jogou nenhum jogo, você simplesmente parou de se perder nele. E esse gesto, esse retorno silencioso a si mesma, criou dentro dele um movimento que ele não escolheu e não controla completamente. Se você parece a mesma de sempre,
ele começa a questionar se alguma vez precisou de você de verdade. E é aqui que a tensão emocional se transforma em algo mais complexo. Não é mais apenas curiosidade. Não é mais apenas confusão. É uma forma sutil de investimento emocional, porque agora ele está tentando compreender. E compreender exige concentração. Concentração exige energia. E energia, mesmo que ele nunca chame assim, cria apego. Existe uma história silenciosa escondida nessa fase. Havia um homem que dizia não acreditar em pensar demais. Sempre foi lógico, distante, despreocupado. Até que a mulher que sempre lhe mandava mensagem parou. A princípio, ele levou na brincadeira. Ela vai mandar de novo, pensou. Mas ela não mandou. E lentamente, ele se viu fazendo algo que nunca havia feito antes, abrindo o perfil dela. Não para mandar mensagem, só para dar uma olhada. Nas fotos, na última atividade. Em qualquer coisa que pudesse lhe dar uma pista de onde ela estava, sem que ele precisasse perguntar. Ele disse a si mesmo que aquilo não significava nada. Mas continuou voltando. De novo. E de novo. E uma noite, sem planejar, sem que houvesse nenhum motivo concreto, ele percebeu algo desconfortável. Ele não estava mais apenas curioso. Estava envolvido. Não porque ela tivesse dito algo novo, mas porque ela simplesmente havia parado de dizer qualquer coisa. Esse é o poder da ausência. Ela não grita, não exige, não faz cenas. Ela apenas desvia a atenção, silenciosamente, discretamente, com uma eficácia que nenhuma presença constante jamais teria conseguido. E a atenção é a base de toda conexão emocional. A maioria das pessoas interpreta mal essa fase. Presume que observação é passividade, mas psicologicamente ela é ativa, porque a mente está trabalhando o tempo todo, tentando dar sentido a algo que deixou de seguir um padrão previsível. E esse esforço cria significado. Você se torna alguém que vale a pena compreender, e as pessoas não tentam compreender o que não importa. Dentro dele, outra camada começa a se formar. Uma tensão sutil entre duas forças opostas. O desejo de entrar em contato e o medo de perder o controle. Porque se ele entrar em contato, corre o risco de confirmar que a sua ausência o afetou. Mas se permanecer em silêncio, corre o risco de perder a conexão completamente. E esse conflito interno, essa impossibilidade de resolver a situação sem se expor, é onde a pressão emocional aumenta. Devagar, silenciosamente, mas de forma constante. Porque o silêncio, quando se prolonga o suficiente, deixa de ser confortável. Ele fica pesado. E peso pede para ser liberado, mas a observação é apenas uma fase, porque eventualmente a tensão se torna forte demais para continuar em silêncio. E quando esse momento chega, algo se quebra, não em voz alta, mas de forma perceptível. Chega um ponto em que se conter deixa de parecer controle, e começa a parecer perda. É sutil no início. Não é uma constatação repentina. Não é um colapso emocional dramático. É apenas uma mudança silenciosa dentro dele, onde a contenção já não tem o mesmo sabor de poder que costumava ter. E então, uma pergunta aparece. Pequena, persistente, recusando-se a desaparecer. E se eu estiver perdendo ela? Essa pergunta muda tudo. Porque até então ele estava administrando a situação, mantendo a compostura, mantendo distância, protegendo o ego com a habilidade de quem praticou isso a vida toda. Mas no momento em que a possibilidade de perda se torna real, não hipotética, não distante, mas real, o ego começa a enfraquecer. Não desaparece, mas perde autoridade, e é aqui que o quarto movimento acontece. Ele quebra o silêncio, mas não da forma que a maioria das pessoas espera, não com uma grande confissão, não com clareza total, mas com algo pequeno, quase casual. Uma mensagem que parece simples à primeira vista, mas carrega um peso considerável por baixo da superfície. Ei, como você tem passado? Sumiu, né? Espero que esteja bem. Palavras que tentam soar leves enquanto escondem algo muito mais pesado, porque ele não quer revelar demais, ainda não, mas também não consegue mais ficar em silêncio,
E essa é a contradição que ele carrega. Ele quer reconexão sem abrir mão do controle. Então, a abordagem é indireta, cuidadosa, medida. Ele testa o espaço antes de entrar completamente nele. Aqui está a verdade mais profunda que a maioria das pessoas não consegue ver nesse momento. Essa mensagem não é sobre você, não completamente. É sobre restabelecer o equilíbrio interno dele, porque o seu silêncio perturbou algo dentro dele. E ao entrar em contato, ele está tentando estabilizar essa tensão. Confirmar que a conexão ainda existe. Certificar-se de que não perdeu completamente o acesso a você, porque a incerteza se tornou um peso pesado demais para continuar carregando sozinho. Existe uma vulnerabilidade silenciosa escondida nesse gesto, mesmo que ele não a demonstre diretamente, porque dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que disfarçado de casual, exige que ele saia da zona de conforto emocional onde viveu por tanto tempo. E isso não é simples, especialmente para alguém que construiu a própria identidade em torno do controle. Mas é aqui que a dinâmica muda de verdade, porque agora é ele quem está tomando a iniciativa, é ele quem está abrindo a porta, é ele quem está entrando na incerteza, o mesmo território que você habitou por tanto tempo enquanto esperava ser escolhida. E quer ele perceba isso ou não, esse movimento transforma a forma como ele te vê. Você não é mais quem tenta chamar a atenção dele. Você é quem recebe essa atenção. E essa inversão é poderosa, não porque te dê controle, mas porque altera a percepção de forma permanente. Ele começa a te ver de forma diferente, não como alguém que sempre estará presente, mas como alguém que pode ir embora. E o que pode ir embora se torna valioso de uma forma que o que sempre fica nunca consegue ser. A mensagem dele muitas vezes não é direta, porque ele ainda está protegendo o ego. Ele não quer parecer afetado, não quer dar a impressão de que sentiu a sua falta. Então, disfarça com palavras informais, com humor leve, com distância dentro da proximidade. Mas por baixo dessa superfície existe uma intenção clara: reconectar, restabelecer o contato, verificar se a porta ainda está aberta. E a sua resposta, ou a falta dela, agora tem um peso que antes não tinha. Porque a dinâmica mudou completamente. Ele não está mais reagindo a você. Ele está esperando por você. E esperar cria vulnerabilidade, mesmo que ele esconda muito bem. Existe um pequeno momento que acontece com frequência logo depois que ele manda essa mensagem. Ele checa o celular, não de forma obsessiva, mas o suficiente para ser notado por ele mesmo, o suficiente para sentir o espaço entre o enviar e o receber. Porque agora ele sabe o que é o silêncio. Ele experimentou, mesmo que brevemente, mesmo que de forma muito menos intensa do que você. E essa experiência, por menor que seja, transforma algo dentro dele. Numa perspectiva psicológica mais profunda, esse é o momento em que a projeção começa a se transformar em realidade. Antes ele estava imaginando você, pensando, questionando, tentando entender a distância. Mas agora ele está interagindo de novo. E essa interação carrega o peso de tudo que ele pensou, de todas as perguntas que não respondeu, de todas as emoções que tentou ignorar. Então mesmo uma conversa simples sente diferente, mais carregada, mais significativa, porque já não é algo casual. Tem contexto, e o silêncio criou esse contexto. Havia um homem que costumava ignorar mensagens sem pensar duas vezes. Não era frio por intenção, apenas confortável. Sabia que ela sempre estaria lá, até que deixou de estar, e depois de dias de silêncio, ele finalmente mandou uma mensagem, curta, casual. Mas quando ela não respondeu imediatamente, algo inesperado aconteceu. Ele sentiu o que ela um dia sentiu: a espera, a incerteza, a tensão silenciosa de não saber. E naquele momento, ele compreendeu algo que nunca havia compreendido antes, não de forma lógica, mas emocional. E esse entendimento mudou a forma como ele se aproximou dela dali em diante, porque quando você sente alguma coisa de verdade, você não consegue mais simplesmente ignorar. Esse é o poder da experiência, e o silêncio cria essa experiência.
Aqui está a verdade mais profunda de tudo isso. Ele não entra em contato porque tem tudo planejado. Ele entra em contato porque não tem, porque a incerteza o levou à ação, porque a ausência o fez perceber, porque o silêncio alterou o peso emocional de uma forma que ele não consegue mais ignorar ou racionalizar. Essa é a quarta coisa que acontece quando você para de procurar. Ele quebra o silêncio, não completamente, não de forma dramática, mas o suficiente para querer te procurar de novo. E esse movimento, esse gesto pequeno e carregado, é o início de algo novo. Não necessariamente amor, não necessariamente compromisso, mas consciência seguida de ação. E quando a ação entra em cena, o último movimento começa. Porque agora a questão não é mais o que ele pensa, imagina ou observa. A questão passa a ser como ele se sente quando você deixa de ser fácil de ter. Existe uma mudança final que a maioria das pessoas nunca chega a perceber, não porque seja sutil demais, mas porque quando ela acontece, tudo já parece diferente, e é difícil lembrar como era antes. Não é dramática, não é barulhenta, não vem acompanhada de nenhuma declaração ou gesto grandioso, mas quando um homem toma a iniciativa, após o seu silêncio, algo dentro dele já não é mais o mesmo. Não completamente, não de forma permanente e garantida, mas o suficiente para alterar de forma real e profunda a maneira como ele te vê. Essa é a quinta coisa que acontece quando você para de procurar. Ele começa a sentir o seu valor. Não apenas compreender intelectualmente, sentir. E essa diferença é tudo. Antes, quando você estava presente, disponível, consistente, emocionalmente aberta, ele não precisava sentir a sua ausência para saber que você existia. Ele simplesmente te vivenciava, sem questionar, sem processar, sem precisar nomear o que você significava para ele. Você era parte da paisagem da vida dele, presente, certa, garantida. Mas agora isso mudou, porque o silêncio criou distância. A distância gerou reflexão. A reflexão gerou tensão. A tensão gerou sentimento. E o sentimento é o que dá peso a algo, o que dá valor real, o que transforma uma presença comum numa presença que importa. Então, quando ele se reconecta com você agora, mesmo numa conversa simples, mesmo num momento casual, não é a mesma coisa de antes. Existe uma consciência sutil por trás disso. Um reconhecimento silencioso que ele talvez nunca verbalize, mas que está lá, operando por baixo de tudo. Isso poderia ter desaparecido. E essa constatação remodela a percepção de uma forma que não tem volta. Porque a mente humana valoriza muito mais o que pode perder do que o que sempre teve. Não porque seja lógico, mas porque a perda cria contraste. E o contraste gera clareza. E a clareza revela o que a rotina havia escondido. Aqui está a camada psicológica mais profunda de tudo isso. O que ele sente agora nem sempre é amor, nem sempre é compromisso, mas é algo igualmente poderoso e igualmente necessário para que qualquer coisa real possa começar. É significado emocional. Você deixou de ser apenas parte da rotina dele. Você se tornou algo que ele percebeu que estava desaparecendo e que ele não quer ignorar novamente. E isso muda o comportamento dele. Talvez não de formas óbvias e imediatas, mas em pequenas mudanças que, somadas, constroem algo diferente. Ele escuta um pouco mais. Responde de forma um pouco diferente. Presta atenção em momentos que antes passavam completamente despercebidos, porque agora existe uma memória ligada a você. Uma memória de ausência. E essa memória funciona como um lembrete silencioso que nunca some completamente. Essa conexão não é garantida. Uma tensão sutil permanece, não desconfortável, mas presente, como uma consciência de fundo que muda a qualidade de cada interação. Porque quando o silêncio entra numa dinâmica de forma verdadeira, ele nunca desaparece completamente. Fica em segundo plano como uma possibilidade. E essa possibilidade, a possibilidade de perder, gera respeito. Não forçado, não pedido, sentido. Porque agora ele sabe que você pode se afastar, que você pode existir sem precisar recorrer a ele constantemente, que a sua presença é uma escolha,
não uma necessidade desesperada. E essa independência é poderosa, não porque afaste, mas porque desfaz a ilusão de controle. E quando a ilusão de controle desaparece, a atenção genuína começa. Existe uma história silenciosa escondida nessa etapa final. Um homem disse certa vez que só percebeu o quanto alguém era importante para ele quando ela parou de tentar provar isso. Quando ela parou de se explicar, parou de insistir, parou de preencher cada silêncio com palavras que tentavam construir uma ponte que ele precisava querer cruzar por conta própria. A princípio, ele pensou que ela estava apenas se afastando. Mas mais tarde, com a clareza que só o tempo e a ausência trazem, ele compreendeu algo muito mais profundo. Ela não estava tentando fazê-lo sentir nada. Ela simplesmente havia parado de forçar o que não era natural. E nesse espaço vazio e honesto que ela criou ao parar, ele finalmente sentiu algo por conta própria. Não porque ela mandou que sentisse. Não porque ela pediu, explicou ou demonstrou, mas porque ele sentiu a ausência dela. E a ausência revela o que a presença constante esconde. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas evita ouvir porque ela exige uma coragem que não é pequena. Você não pode forçar alguém a sentir o seu valor. Não pode explicá-lo como se ele precisasse de uma apresentação. Não pode prová-lo através de esforço constante e presença ininterrupta. Porque valor não é algo que se demonstra indefinidamente para quem ainda não decidiu enxergar. Valor é algo que se torna claro quando você não está mais sempre disponível. Quando o espaço existe. Quando a ausência fala o que a presença nunca conseguiu dizer. E foi exatamente isso que o seu silêncio fez. Não o manipulou, não o controlou. Não criou uma versão artificial de algo que não existe. Revelou algo real, para ele, sobre você, sobre a conexão, sobre o que a sua presença genuinamente significava. E quando algo assim é revelado dessa forma, não dito, não apresentado, mas sentido, não dá para desver. Mesmo que ele tente voltar aos velhos hábitos, mesmo que não o expresse completamente, mesmo que o ego ainda apareça de vez em quando, tentando retomar o controle, essa consciência fica, silenciosamente, permanentemente, como uma marca que o silêncio deixou. E esse é o movimento final. Ele começa a te sentir de uma forma que não sentia antes. Não porque você se tornou alguém novo, mas porque você parou de estar constantemente disponível. E nesse espaço corajoso e honesto que você criou ao se colocar em primeiro lugar, ele finalmente sentiu o peso real de perder. Agora, uma última coisa, a mais importante de todas. Esse processo não se trata de fazer alguém correr atrás de você. Não é estratégia, não é manipulação, não é um jogo que você joga para ganhar algo de alguém. É uma verdade muito mais simples e muito mais profunda do que isso. Quando você para de se sobrecarregar tentando construir sozinha algo que precisa ser construído por dois, você para de forçar. Quando você permite que o silêncio exista, não por mágoa, não por orgulho, mas por amor próprio, você para de atuar. Você simplesmente existe. E nesse estado o que é real aparece. E o que não é real também aparece, só que de um jeito diferente. Porque seja lá o que ele sinta depois do seu silêncio, ele vai sentir por conta própria. Não porque você pediu, não porque você exigiu, mas porque ele experimentou a sua ausência. E essa experiência, essa única e insubstituível experiência, é o que cria significado verdadeiro. Então, se há algo para levar daqui, não é uma técnica, é uma constatação. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente parar. Não por medo, não por raiva, não para provar nada a ninguém, mas porque você finalmente decidiu que a sua paz, a sua energia e o seu tempo são valiosos demais para serem oferecidos sem reciprocidade. Porque no momento em que você para de perseguir o que é incerto, você permite que a verdade se revele. E a verdade sempre mostra, com uma clareza que nenhuma conversa, nenhuma explicação e nenhum esforço jamais conseguiria, quem te valoriza de verdade, e quem só valorizava a certeza de ter você sempre lá. Se isso tocou algo em você, se você reconheceu algo da sua própria história nessas palavras,
Não reaja imediatamente. Reserve um momento para sentir, para refletir, para se perguntar onde você tem colocado a sua energia e se esse lugar merece tudo que você tem dado. Porque entender essa dinâmica não muda apenas a forma como você vê ele, muda a forma como você se vê. E talvez seja exatamente isso que precisava mudar primeiro. Se você quer continuar explorando essas verdades silenciosas, essas dinâmicas invisíveis que governam as conexões humanas de formas que raramente conseguimos nomear, fica aqui no canal Mentalidade Inabalável. Porque às vezes as respostas que você procurou por tanto tempo estão escondidas exatamente naquilo que ninguém ousou dizer em voz alta. E você merece ouvir a verdade, a sua verdade inteira.